ligando, mandando mensagem para saber mais detalhes. Eu não vou me basear na apuração dos colegas do Globo Esporte, com todo respeito, vou me basear naquilo que eu apurei. Situação do Gerson, primeiro, acho que está vendo uma precipitação. Tem gente já indo para a Aeroflá esperar o Gerson. Sabe? Vai chegar amanhã. Não tem Aeroflá para o Gerson. Calma. Assim, você tem que entender o contexto. Primeiro ponto, assim, eu acho que é importante colocar o seguinte. Primeiro, o Gerson não fracassou lá, o Gerson jogou muito bem. Só que saiu o Sampaoli do nada ele foi embora, que é aquelas coisas do Sampaoli, ele foi embora, agora já está no Sevilha, estava fazendo uma peregrinação aqui pelo Brasil, mesmo mostrando a cara e tudo, né? Foi em programa de televisão que ele nunca tinha ido dar entrevista, mas aí pintou o Sevilha e voltou para a Espanha. Mas ele estava no Olympique, o Olympique foi vice-campeão francês, só atrás do PSG, o Gerson jogou muito bem, teve acho que 10 gols, 11 assistências, teve uma ótima temporada com o Sampaoli. Eu acho até que já se pagou, porque só a classificação para a Liga dos Campeões, e ele teve um peso importante nesse contexto, já paga com sobras aquilo que custou o Gerson. O cara já sai de 50 milhões de euros quando vai para a fase de grupos, é um negócio absurdo. Né? Então, só que mudou o técnico, a saída de São Paulo chegou o croata, o Igor Tudor, que estava no Hellas Verona da Itália, e esse cara, simplesmente, ele não escala o Gerson. Ele quer o Gerson, quis uma função que não deu certo, ele encostou o jogador. E a gente sabe como funciona, o Vampeta jogou lá, sabe. Quando o técnico não gosta do jogador, ele encosta e acabou. Ele encostou um monte, ele brigou com o Bruduzi, brigou com o Poré, o Payet também. Todo mundo no banco. O cara chega e barra e acabou. Não há nenhum sinal de que o técnico vai sair. Então, claro, há jogadores insatisfeitos. O Gerson é um deles. O pai do Gerson começa a falar com colegas da imprensa e tudo, bababá. Antigamente ele falava que ia para o Arsenal, para o Borussia Dortmund, ia para o Tottenham, não foi para lugar nenhum. Foi para o Olympique porque o São Paulo pediu. Mas enfim, aí ele começa a pilhar a galera aí, os coleguinhas da imprensa. Aí começa o zum. O que existe hoje o Flamengo já fez um contato com o Olympique, mais ou menos o seguinte, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Vamos conversar? Mas o Olympique não vai entregar assim de mão beijada, o jogador custou 25 milhões de euros, que é um investimento altíssimo para o clube, né? O Olympique não é o Manchester City. Então é um investimento muito alto e ainda teve bônus ainda porque ele atingiu algumas metas, entre elas a classificação para a Champions e o vice-campeonato francês, que é quase o título, né? Porque se o PSG não fizer tudo errado como na temporada anterior e perdeu para o Lille, ele ganha o campeonato, os outros brigam pelo segundo lugar. E o Olympique foi o segundo colocado, foi a melhor campanha em um bom tempo. Então o Flamengo já sinalizou que quer o jogador. Eles devem ao Flamengo ainda, do parcelamento, 5 a 6 milhões de euros. E o Flamengo tem 20% sobre o jogador. Então, aí é questão de chegar numa conta. O que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas acho que não vai ser tão rápido. Porque eu imagino que seja um contrato difícil de amarrar. O Flamengo abre mão dos 5, 6 milhões de euros que tem para receber, vai ter que dar uma compensação para chegar no valor mais alto, que eu não sei qual vai ser. E aí, o que vai medir aí o tamanho dessa grana? O percentual que o Olympique de Marseille vai ficar do jogador de uma futura venda. Ele tem 25 anos ainda, né? Ele ainda é novo. Embora já tenha voltado de novo, pode ser que volte. E isso deve levar um bom tempo. Eu não acredito, vou ficar muito surpreso se uma negociação dessas acontecer em poucos dias. Por quê? Porque tem um contrato, a minuta vai e volta, isso aqui eu não concordo, e nem chegou nesse estágio ainda. E mais, tem 2 meses para você fazer isso. Ele só pode sair na janela em janeiro. O futebol vai parar. Isso aí surgiu do nada, não tem nada de Caio Jorge. Isso aí, tem muito empresário que usa de jornalistas e outros aí, que não sei se são jornalistas, que vazam nomes da imprensa. Então, quando o camarada está escondido, aí ele vai para o Palmeiras, vai para o Flamengo, são os clubes que têm dinheiro. É só vazar que o jogador vai para o clube e tal, e aí o nome do cara fica na pauta. Vai que, né? Rola alguma coisa. Ele até se machucado, Caio Jorge, não sei como é que ele está agora fisicamente. Lesão igual do Ronaldo, lesão feia. E o Rossi está muito bem encaminhado. O Rossi é o goleiro seguinte, do Boca o Flamengo Juniors. já procurou, já tem tempo isso, já tem mais de mês, ou talvez até mais, os agentes do goleiro argentino, e falaram, nós queremos o Rossi. Ele fica livre no meio do ano. Ele quer vir, tanto que ele não vai renovar com o Boca. E agora o Flamengo deve procurar o Boca a qualquer momento, se é que já não procurou, e eu falar, Boca, o goleiro vai embora de graça no meio do ano. Eu te dou aqui um Caraminguá, uma compensação financeira, você me libera ele na virada do ano, você já contratou o Romero, ex-seleção argentina, que vai ser o seu titular em 2023, e já libera o cara. Senão vai ficar aí custando dinheiro, pagando salário, no banco, insatisfeito. Mas aí vai ter que ver o que o Boca vai querer ganhar, se o Boca vai ficar de orgulho, tipo, também não libero, ou vai aceitar uma grana. Se isso não acontecer, o Flamengo vai empurrar até o meio do ano. E a ideia é ter 2 goleiros, no caso. O Flamengo só tem um Santos, né? Os outros não são confiáveis. Né? O Rossi é um goleiro muito controverso na Argentina, né? Ele é pegador de pênalti, mas muita gente questiona, gente que o vê mais de perto, com mais frequência, a qualidade dele como goleiro. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada, porque eu não vi tantos jogos assim do Rossi para ter uma opinião mais amadurecida a respeito. Mas muita gente que
que vive lá, que acompanha lá o futebol argentino, até aqui no Brasil, que vê tudo que é jogo do Boca, fala que ele é um goleiro de altos e baixos, muito pegador de pênalti, mas que tem algumas deficiências. Tem 26 anos, acho. 26 para 27 anos. Mas esse eu acho que vai acabar vindo. Agora o Gerson é isso, é uma novelinha que deve se arrastar. Não acredito que seja tão rápido. Não vai ter Aeroflá amanhã. Calma, gente. Não precisa ir para o aeroporto. Ele não vai chegar amanhã assim. Calma. Pode ser que ele venha assim durante a Copa do Mundo. Calma. Né? Porque aí ele pode ter uma folga. Aí, de repente, ele pode vir para cá. Eu já estava indo para o aeroporto. Calma, calma. Agora, eu acho que vai acabar vindo, porque outra coisa que deve acontecer, creio eu, o Olympique vai tentar enfiar o jogador em algum clube na Europa que pague 25 milhões que ele gastou ou mais. Mas aí o jogador é meio aliado do Flamengo. Ele pode falar, não quero. A não ser que pinte um negócio muito surpreendente, um clube muito legal. Que aí ele fala, aí eu quero. Agora, o clube menor e tudo, ele pode falar, não quero. Não tenho interesse em jogar nesse time aí, eu quero voltar para o Brasil. Se o jogador falar que não vai, não vai. E o Flamengo joga com isso, claro, né? Vamos falar que o português, claro. Ele joga com o quê? Ó, eu estou aqui te esperando. E outra coisa, quando o Flamengo vendeu o jogador, ele precisava vender por conta da pandemia, né? Ele precisava de dinheiro para fazer a roda girar, porque não tinha sócio-torcedor, caiu o sócio-torcedor, não tinha bilheteria, todos os clubes, a economia mundial teve um impacto da pandemia. Hoje é outra situação, o clube vai faturar em torno de 1,3 bilhão de reais nesse ano, com premiações, etc., né? Deve chegar a esse valor, então ele não está no perrengue que estava na época que vendeu o jogador. Então ele pode fazer o investimento. Entre investir, abrir mão de 5, 6 milhões do que tem a receber, a perder de vista, até 2026, e pagar uma grana que certamente será parcelada para ter o Gerson de volta e contratar um outro jogador da mesma posição, é muito melhor trazer o Gerson de volta. Porque ele tem 25 anos, ele é novo e ele ia chegar e botar para jogar. Ele conhece tudo ali. Ele não queria ir embora, né? Ele foi muito em função até da situação do clube. O clube tinha que vender. E isso passa pelo que nós falamos ontem. O Flamengo vendeu um dos seus principais jogadores porque precisava da grana. Teve uma pandemia, gente. Pô, mas o Gerson, o Flamengo, não tem jeito, tem que vender, foi o que pintou. Proposta muito boa. Vende o jogador, para poder ter dinheiro, poder manter as contas acertadas. E aí passou a pandemia, essa coisa toda, voltou o público, o time voltou a vencer campeonatos importantes e a grana está entrando. Tem premiação dos patrocinadores também, né? O fornecedor de material esportivo dá uma grana por título da Libertadores, por título da Copa do Brasil. O brasileiro, se tivesse vencido, também receberia. Então esse é o cenário. Eu acho que vai acontecer, mas eu acredito que demora um certo tempo, porque não é uma negociação simples.